Olá, geração eleita, a paz de Cristo seja convosco. Meu nome é Clédson Carvalho e sejam todos bem-vindos ao nosso canal Discipulando. O nosso canal tem por propósito levar até você conhecimento bíblico para você crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste vídeo eu quero tratar com vocês sobre as 11 evidências do novo nascimento. Lembrando que no vídeo anterior eu tratei da importância da pregação do autêntico Evangelho de Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo para formar verdadeiros cristãos, verdadeiros irmãos, congregações compostas por pessoas realmente nascidas de Deus. Pois bem, e esta abordagem trouxe uma reflexão, trouxe um questionamento, mas como eu posso saber se eu nasci de novo? Como eu posso saber se alguém realmente nasceu de novo? Pois bem, na primeira carta do apóstolo João, o apóstolo João descreve 11 evidências que podemos perceber em alguém que realmente nasceu de novo. Essas 11 evidências apresentadas pelo apóstolo João, elas são úteis como parâmetro, como referência para analisarmos a nós mesmos se realmente estamos na fé, se realmente nascemos de Deus, bem como para nós auxiliarmos outras pessoas a chegarem à mesma conclusão, à mesma convicção. Pois bem, sem mais delongas, eu quero já ir direto para os textos aonde nós podemos aprender com o Santo Apóstolo como podemos observar ou o que precisamos enxergar uma pessoa para ter certeza de que ela realmente nasceu de novo. A primeira evidência de que alguém nasceu de novo é a seguinte: aquele que nasceu de novo guarda os mandamentos de Deus. Vamos lá em 1 João, capítulo de número 2, versículo 3 e 4. Olha o que está escrito lá. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Preste atenção nisso. Se alguém realmente nasceu de Deus, tem em si o Espírito de Deus. Está em Deus e Deus está nele. Logo, o mesmo deve ter prazer de guardar os mandamentos de Deus, de obedecer a Deus, de fazer a vontade de Deus. Se alguém diz que está salvo, se alguém diz que é filho de Deus, se alguém diz que é nascido de Deus, mas não guarda os mandamentos de Deus, o que João diz? Esse tal mentiroso, na verdade, não conhece a Deus e nunca experimentou o novo nascimento. A segunda evidência que alguém realmente nasceu de novo, sabe qual é? Aquele que nasceu de novo verdadeiramente anda como Jesus andou. Vamos lá, voltar para 1 João, capítulo de número 2, versículo 5 e 6. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve de andar como ele andou. E aí? Aquele que está nele, que diz que está nele, deve de andar como ele andou. E como que Jesus andou na face da terra? Em termos de caráter, vamos pensar em termos de caráter, falando a verdade, praticando a justiça, sendo fiel às Sagradas Escrituras. Ora, se você nasceu de novo, se o Espírito de Cristo está em você, os seus frutos devem de ser provenientes da sua comunhão com Cristo. Como está lá em João capítulo 15. Jesus é a verdadeira videira, o Pai é o lavrador e nós que estamos em comunhão com Ele somos os ramos. Se estamos ligados nele, temos que produzir frutos e frutos que permaneçam. A terceira evidência de que alguém nasceu de novo, vamos lá. Quem nasceu de novo não odeia as pessoas, mas as ama. 1 João, capítulo de número 3, versículos de número 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. Olha que maravilhoso.
temos convicção que passamos da morte para a vida, ou seja, não estamos mais mortos em ofensas e pecados, mas que ressuscitamos com Cristo, se nós realmente amamos as pessoas. Porque ao nascer de novo, o Espírito Santo derrama sobre o nosso coração o amor de Deus, para que possamos amar a Deus de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, e amarmos ao próximo como a nós mesmos. E não é um amor qualquer não é um amor piegas não, é o amor incondicional, é o amor de Deus, é o mesmo amor que levou Cristo a morrer na cruz, no meu lugar e no seu lugar. A quarta evidência de que alguém nasceu de novo, de fato. Pois bem, vamos lá. 1 João, capítulo de número 2, versículo 15, onde João vai dizer, quem nasceu de novo, não ama o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Quem nasceu da água do Espírito, quem nasceu de novo, passa a amar o que Deus ama e a aborrecer o que Deus aborrece. Amém? Então, olha só, se você realmente nasceu de novo, você não tem mais amor pelo mundo. O mundo não te atrai mais. As concupiscências, as vaidades que existem no mundo deixam de ser atraentes, deixam de ser comoventes para você. E aí você passa o quê? A amar o que é de Deus, amar o reino de Deus, amar a palavra de Deus. Em Colossenses capítulo número 3, versículo de número 1, Paulo escreve o seguinte, se já ressuscitaste com Cristo, ou seja, se já nasceste de novo, pensai nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Se você ainda tem amor pelo mundo, amor pelo que é do mundo, olha, vale a pena aí você refletir, fazer um exame para você avaliar se você realmente é nascido de Deus ou não. E em quinto lugar, aqueles que nasceram de novo confessam e recebem o Filho de Deus. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo de número 23. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Notem bem o que João está dizendo aqui. Para alguém ter verdadeiramente o Pai, precisa de ter o Filho. Precisa crer no seu coração que o Pai ressuscitou o Filho dentre os mortos. Precisa confessar com seus lábios que o Pai ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Se alguém diz que tem o Pai, que tem Deus no coração, mas nega, rejeita o sacrifício vicário de Cristo, esse tal, na verdade, não tem a Deus, não é nascido de Deus. Para nós termos o Pai, temos que ter também o Filho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Em sexto lugar, aquele que é nascido de Deus pratica a justiça. Primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 2, versículo 29, ele diz assim, se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Meu amado, aquele que é nascido de Deus tem em si a justiça de Cristo e fala de forma justa, de forma reta, pratica a justiça em relação aos seus semelhantes. Aquele que é nascido de Deus não prefere o rico em detrimento do pobre. Aquele que é nascido de Deus honra com a sua palavra. Aquele que é nascido de Deus é justo e vive pela fé em Jesus Cristo. Em sétimo lugar, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. 1 João capítulo 3, versículo 6. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não viu e nem o conheceu. Se você está em Cristo, se a semente de Deus está em você, se a natureza de Deus está em você, está em mim,
Nós não podemos mais viver pecando. Não somos mais escravos do pecado, porque com o novo nascimento o Espírito Santo crucifica a nossa carne. Não somente no momento em que nós nascemos de novo, mas todo o dia o Espírito Santo nos convence de pecado, o Espírito Santo nos conduz a arrependimento, o Espírito Santo nos leva a crucificar, a renunciar à nossa carne. Portanto, quem nasceu de Deus, quem nasceu do Espírito, não tem mais o pecado como uma prática habitual. Mas isso não quer dizer que o crente nascido de novo nunca peca. Ele está sujeito sim a pecar, mas como um acidente, como uma transgressão acidental, não mais habitual como era antigamente. Então nós precisamos atentar para isso. Se alguém diz que nasceu de novo, que é de Deus, que é filho de Deus, mas cultiva práticas pecaminosas na sua vida, esse tal está enganado acerca de si mesmo e acerca do Evangelho. A partir do momento que nós nascemos de novo, nós somos regenerados, o Senhor nos dá um novo coração para nós guardarmos seus mandamentos, para nós andarmos na presença de Deus e sermos aperfeiçoados à imagem e semelhança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em oitavo lugar, aquele que é nascido de Deus possui em si o Espírito de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Observe, irmãos, o que o apóstolo Paulo está declarando nesse versículo. Que a maior prova de que nós estamos em Deus e que Deus está em nós é a presença do Espírito Santo em nós. É a vida do Espírito habitando em nós. Lembre-se que o Senhor, nosso Deus, não habita em templos feitos pelas mãos dos homens, não. O Senhor, Ele habita nos corações dos seus filhos, que creem no Evangelho verdadeiramente. Então, se alguém diz que é nascido de Deus, mas não tem em si o Espírito Santo, está enganado, é apenas religioso. Ele pode até professar algum dogma religioso, mas na verdade, ainda não é de Deus. Precisa receber o Espírito de Deus para ser filho de Deus. Em nono lugar, aquele que é nascido de Deus ouve submissamente a palavra apostólica, ou seja, crê e persevera na doutrina dos apóstolos. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 6, está escrito assim: nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Quem realmente é nascido de Deus, crê nas Sagradas Escrituras, crê nas cartas paulinas, crê nas cartas de Pedro, crê nas cartas de João, ou seja, se submete àquilo que os apóstolos receberam de Deus como doutrina para nós nos relacionarmos com Deus, para nós vivermos verdadeiramente para a glória de Deus. Alguém que diz que é nascido de Deus e afirma não crer em tudo que está escrito na Bíblia, está enganado, está completamente enganado. Se você acha que é de Deus, mas não crê que a Bíblia seja palavra de Deus, meu irmão, você precisa de fazer uma autoanálise, um balanço aí, um autoexame para saber se realmente você é nascido de Deus ou não. Mas pelo que a palavra de Deus nos mostra aqui, se alguém não ouve submissamente a palavra apostólica, esse tal não é de Deus. Esse tal não tem em si o novo nascimento. Em décimo lugar, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, este é nascido de Deus. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é
nascido. Vocês se lembram do que João registrou no capítulo 1 do seu evangelho, que diz que Jesus veio para que era seu, mas os seus não o receberam? Então, isso aconteceu com os judeus do primeiro século. Jesus se manifestou ali em carne, operou muitos milagres, pregou a verdade e mesmo assim não creram que ele era o Cristo. Não creram que ele era o Messias. Na maioria, na maioria dos judeus ali, a incredulidade imperou. Mas somente aqueles que creram que Jesus era o Cristo nasceram de Deus, nasceram de novo. Da mesma forma hoje, se alguém rejeita que Jesus é o Messias, esse tal não tem em si o novo nascimento, não tem em si a vida eterna. Somente quem crê que Jesus é o Cristo de Deus, o Messias enviado ao mundo para a salvação do mundo, realmente é nascido de Deus, está em Deus e tem-se a vida eterna. E para nós encerrarmos aí as 11 evidências do verdadeiro novo nascimento, vamos para a 11ª evidência. 1 João capítulo 5, versículo 4, que diz assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Meu querido, minha querida, todo verdadeiro crente se encontra numa batalha contra o mundo. E o verdadeiro crente nascido de Deus, segundo escreveu aqui o apóstolo João, tem garantia de vencer o mundo, de vencer esse sistema anticristão que nos rodeia, que quer saquear a nossa fé, que quer oprimir a nossa vida, que quer nos induzir a uma infidelidade para com Deus. Quem é nascido de Deus tem poder de Deus para vencer o mundo, para prevalecer contra o espírito do mundo. Amém? Eu espero que esta mensagem tenha ajudado você. Assista mais vezes essa mensagem para que você aí consiga fazer uma autoanálise ou aprender um pouco melhor sobre essas 11 evidências do verdadeiro novo nascimento. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal no YouTube, inscreva-se agora, que daí todos os lançamentos de vídeo serão enviada a notificação para você assistir e não ficar de fora. Deus te abençoe em Cristo Jesus.